sua análise e se não, por que não? Right. It's true, Israel has superiority. É verdade, Israel tem superioridade em termos de poder aéreo e inteligência. Mas se olharmos para as capacidades gerais, por exemplo, geograficamente, o Irã é composto por 13 províncias. São 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Se compararmos com Israel, que tem cerca de 27 mil quilômetros quadrados, tecnicamente caberiam 60 Palestinas históricas de 1948 dentro do Irã. Democraticamente falando, estamos falando de uma população de 90 milhões, com características que acabei de mencionar, a capacidade de suportar cerco, guerras e sanções. Estamos falando de uma nação com tolerância muito alta, fortemente enraizada. O Irã também tem capacidade de produção industrial e é completamente autossuficiente. Also, this is important. Iran is completely self-reliant. Israel, por outro lado, não consegue respirar sem o oxigênio americano. E este é um ponto muito importante. O que acontece quando Israel passa de protetor dos interesses ocidentais e mão armada do Ocidente na região para, no final, drenar a América regionalmente, precisando de proteção líquida do Ocidente? O papel funcional de Israel cessa. Então, sim, Israel pode conseguir paralisar aspectos do programa nuclear iraniano, até mesmo partes grandes e importantes, mas considere o fato de que a nação iraniana é muito inteligente e muito capaz. Os recursos humanos estão lá. Da mesma forma que o Irã desenvolveu todas as suas defesas, Israel é incapaz de acabar com essas capacidades e dar um golpe nelas, porque essas capacidades não são exportadas. O Ocidente deu um tiro no pé quando forçou o Irã a ser autossuficiente, porque o Irã se adaptou ao cerco e, nas piores condições, se desenvolveu. Estamos falando de ter saído da guerra mais devastadora de 8 anos, na qual não tinha capacidades próprias, e o Irã continuará a se desenvolver. E a guerra tem esse efeito de fazer você pensar fora da caixa e melhorar suas capacidades, especialmente no que vimos com golpes muito fortes contra a República Islâmica. O Irã conseguiu consolidar o seu forte prestígio. Vimos ataques às instalações de rede elétrica de Israel, na área de Nakba. A base aérea de Nabatim foi atingida várias vezes. Sirenes continuam tocando na instalação nuclear de Dimona. Há um edifício de 22 andares que foi destruído. O centro de inteligência da unidade 8.200 também foi atingido. Em Tel Aviv, vários locais foram atacados e a usina de energia e refinaria de Haifa, onde 60% do petróleo de Israel é processado, foi atingido. Todos esses ataques que eu acabei de listar aconteceram em uma única manhã. Com esses golpes de prestígio realmente fortes, e depois que a América verificar a extensão desses ataques, a própria América terá medo de se envolver nesta guerra, terá medo de suas próprias bases serem atingidas. Portanto, minha avaliação é que Israel está realmente cometendo suicídio, ou é realmente muito estúpido, ou Israel está completamente refém de um homem chamado Netanyahu, que está disposto a arrastar Israel para o abismo, para salvar a si mesmo. Essa é a realidade do que estamos vendo. Se alguém como Lapid, Benny Gantz estivessem no poder, alguém da oposição da entidade de ocupação israelense, não teríamos visto esses 20 meses de genocídio. Não porque eles não sejam genocidas, mas porque Israel está cada vez mais dando um tiro no próprio pé, acumulando e consolidando seus fracassos. Israel não consegue ocupar 350 quilômetros quadrados de Gaza. Israel não consegue derrotar o Hamas em um combate terrestre e acha que pode começar uma briga com o Irã. As bombas americanas no Iêmen foram testadas. Trump foi descarado o suficiente para entrar no Iêmen. Durou apenas 7 semanas. E no que terminou? Terminou com Trump dizendo que os iemenitas não queriam mais lutar e que eles aceitariam isso. É uma resposta bem trumpiana de tentar fugir da responsabilidade pela derrota e pelo fracasso. Mas eu acredito que Israel não antecipe uma resposta como temos visto no Irã nos próximos dias. Hoje é a 10ª fase da Operação Promessa Verdadeira 3. E a capacidade do Irã de ser tão preciso e causar esse nível de destruição, o Irã mostrou que é capaz de superar todas as camadas de defesa. Isso não é nada fácil. O Domo de Ferro, o Davis Lynn, o Tahad, e antes de tudo isso, você tem os mecanismos de interceptação
que existem nos países do Golfo Pérsico, na Jordânia, por exemplo, e que estão posicionados para interceptar os drones e mísseis iranianos. O Irã também provou que está disposto a ir até o fim, que Israel foi quem começou esta guerra, mas que não será quem vai terminá-la, e que isso continuará até o amargo fim. Então, se Israel tivesse entendido isso, ou previsto isso, acho que não teria entrado neste confronto e nesta guerra. Talvez uma compreensão na, digamos, paciência estratégica do Irã, o tipo modus operandi que manteve por décadas, e também os ataques limitados do Irã na Operação Promessa Verdadeira 1 e 2, pode ter lhes dado uma impressão de que o Irã praticaria mais contenção. Eles pensaram que provavelmente teriam uma resposta mais limitada e assumiram que poderiam usar a mesma tática que usaram quando entraram no Líbano e mataram comandantes da linha de frente e assassinaram Said Hassan Nasrallah. A ideia era paralisar toda a resistência islâmica do Líbano como organização e incapacitá-la. Tentaram usar a mesma estratégia quando mataram vários comandantes e cientistas em um único dia. Pensaram que isso poderia paralisar o Irã enquanto seus colaboradores do Mossad tentavam sabotar as defesas aéreas. Não está funcionando. Claramente falharam em tudo isso. Portanto, eu diria que agora o objetivo de Israel é moldar a região da maneira que deseja, porque está passando por uma crise existencial. E há realmente, eu argumentaria, um grande ponto de interrogação sobre até mesmo o destino de Israel. O destino de Israel dentro das mentes ocidentais, porque Israel provou ser um fracasso desde 7 de outubro. O problema que Trump tem com Israel, eu acredito que Trump e até o establishment americano têm um problema com Israel. Não porque Israel seja um fanático genocida e que eles sejam morais, mas porque eles querem que Israel, no mínimo, consiga neutralizar a capacidade de guerrilha do Hamas. Falhou nisso. Falhou também na frente libanesa. Ao não conseguir derrotar a resistência islâmica do Líbano, Israel foi obrigado a pedir cessar-fogo, porque não suportou os custos da guerra após 2 meses. A única frente em que Israel conseguiu avançar durante 20 meses foi na Síria. E sim, a Síria foi um golpe estratégico para o eixo da resistência, mas não havia resistência que Israel enfrentasse na Síria. Síria foi entregue a Israel. Síria era um estado fraco, estava debilitada e seu exército estava completamente corrompido. Então, quando você considera o contexto de que Israel não teve que enfrentar a resistência na Síria, isso não se torna uma vitória para Israel, porque foi entregue a eles. Não precisou provar o seu valor ou lutar por isso. Trump é o tipo de homem que dará a Israel tudo o que precisa para fazer o trabalho e provar o seu valor, para ver se é capaz. Trump é um homem que, durante a sua campanha eleitoral, disse que Israel é tão magro que precisa ser engordado. Precisamos engordar Israel, ele disse. Se esse engordamento não está funcionando porque Israel é fraco demais no campo de batalha, é quando alguém como Trump começa a falar sobre planos de despovoamento em Gaza. Não conseguiremos engordar Israel. Pelo menos vamos remover os palestinos da equação e manter esse Estado de maioria judaica. Precisamos fazer algo para garantir que Israel não seja tão fraco, diria Trump. 80% da Palestina histórica ocupada por Israel não é suficiente para eles. E eu acredito que todo o aparato ocidental, do qual todos os países da região foram construídos, está agora ameaçado de um colapso. Estamos num ponto de virada na região e o medo de Israel é perder sua hegemonia junto ao temor do espírito da resistência dos povos contra os regimes que ameaçam a estrutura ocidental na região. Eu acredito que é por isso que estamos vendo essa reação desesperada e insana, como se o Ocidente estivesse perdendo algo. Estamos vendo que Israel e os Estados Unidos, através do seu confronto com o Irã, atingiram o limite máximo. Quando perceberam que essa campanha contra o Irã não levará a nenhuma vitória, e acredito que levará a resultados opostos aos pretendidos, então o poder regional que prevalecer em meio a todas essas ameaças que testemunhamos hoje, esse poder regional terá provado seu valor, seja Israel ou o Irã. Eu tenho certeza que o Irã não será paralisado por Israel.
E, na verdade, o Irã paralisará Israel. E, no final, isso significa que todos os substitutos de Israel e até dos Estados Unidos, que tem um papel projetado de Israel na região, tudo isso cairá por terra uma vez que Israel seja paralisado pelo Irã.